Você já se perguntou por quê? Apesar de todo o esforço, parece que as coisas nunca saem como você espera? Talvez você esteja se esforçando ao máximo, mas ainda assim, a sensação de estar estagnado te persegue. O que você talvez não saiba é que existe algo invisível, algo que pode estar impedindo você de dar aquele grande passo na sua vida. Algo que a maioria das pessoas nem imagina. O pior, esse bloqueio pode ser a razão de todo o seu sofrimento, e acredite, ele está mais perto do que você pensa. No vídeo de hoje, vou te mostrar como descobrir o que realmente está te impedindo de alcançar seus objetivos e como você pode quebrar essas correntes que te seguram. Muitos passam a vida inteira sem nem perceber que existe um caminho para a liberdade, para a mudança real. E o mais impressionante, esse caminho é acessível a todos. Fique comigo, porque o que você vai aprender hoje vai mudar a sua forma de ver as dificuldades da vida. Agora, se você está pronto para descobrir o que poucos sabem e transformar sua vida, não perca tempo. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos juntos nessa jornada. Muitas pessoas passam grande parte de suas vidas lutando contra uma sensação constante de frustração, como se estivessem se esforçando ao máximo, mas os resultados nunca fossem suficientes. Isso pode se manifestar de várias formas: no trabalho, nos relacionamentos, nos projetos pessoais. Você se esforça, trabalha, tudo se dedica, mas parece que algo está sempre faltando, como se o sucesso estivesse sempre um passo à frente, fora de alcance. O que poucos sabem, no entanto, é que o verdadeiro problema não está nas circunstâncias externas, mas em algo muito mais profundo e frequentemente ignorado: a forma como você percebe e responde aos desafios da sua vida. Quando você passa a enfrentar constantemente obstáculos que parecem impossíveis de superar, é natural pensar que o problema está fora de você. Talvez seja a economia, talvez sejam as pessoas ao seu redor, talvez seja a sorte que não está ao seu lado. Mas essa visão distorce a realidade de uma maneira que te impede de tomar o controle da sua própria jornada. O verdadeiro obstáculo está dentro de você, nas suas crenças limitantes, nos padrões de pensamento que te aprisionam e na maneira como você lida com as dificuldades que surgem. Imagine por um momento que você está em uma corrida, e a cada passo que você dá, algo invisível te puxa para trás. Você começa a pensar que a corrida está mal organizada, que a pista está com defeito, que talvez você não tenha o equipamento certo, mas a verdade é que você está carregando um peso extra, um peso que você nem percebe que está carregando. Esse peso é composto pelas suas próprias crenças sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o que é possível para você alcançar. Muitas dessas crenças limitantes se formam ao longo da vida, a partir de experiências passadas, do que foi dito a você quando era mais jovem, das situações de fracasso que você já enfrentou. Talvez alguém tenha te dito que você não é bom o suficiente ou que seus sonhos são grandes demais para serem alcançados. Talvez você tenha tentado algo no passado e falhou, e essa falha passou a ser vista como uma evidência de que não está destinado ao sucesso. Essas experiências ficam gravadas na sua mente e começam a moldar a maneira como você encara cada nova oportunidade. O problema, no entanto, é que essas crenças não são fatos. Elas são apenas percepções distorcidas, construídas ao longo do tempo e, o mais importante, elas podem ser mudadas. O sofrimento que você sente hoje, a sensação de estar preso, de lutar contra a maré, muitas vezes não é o reflexo da realidade em si, mas da forma como você interpreta e reage a essa realidade. A boa notícia é que isso é algo que você pode controlar, e esse controle começa com a mudança da forma como você pensa sobre você mesmo e sobre os desafios à sua frente. Quando você começa a questionar essas crenças limitantes e a desafiar os pensamentos negativos, uma transformação começa a acontecer. A primeira coisa que você precisa entender é que sua mente tem um poder enorme sobre a realidade que você cria. Você pode olhar para os obstáculos como barreiras intransponíveis ou pode vê-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. Essa mudança de mentalidade não é algo que acontece da noite para o dia.
mas é um passo crucial para deixar de ser refém do sofrimento e começar a tomar as rédeas da sua vida. Ao entender que o sofrimento não é imposto por fatores externos, mas sim por como você reage internamente aos desafios da vida, você começa a perceber que tem mais controle do que imagina. Não é a vida que te acontece, é a forma como você decide reagir a ela que define o rumo que você tomará. A maneira como você interpreta o que acontece ao seu redor molda a sua experiência. A boa notícia é que você tem o poder de mudar essa interpretação. Você tem o poder de decidir qual história quer contar sobre sua vida e qual caminho deseja seguir. E mais importante ainda, você tem o poder de reescrever essa história a qualquer momento. Agora, é preciso fazer uma reflexão importante. Se você se sente preso, se está constantemente lutando para sair de um ciclo de frustração e sofrimento, talvez seja o momento de começar a questionar suas crenças. Talvez seja a hora de parar de culpar o mundo exterior e começar a olhar para dentro. Pode ser assustador no início, porque a mudança exige coragem para enfrentar as partes de você mesmo que ainda estão presas ao medo do fracasso, ao medo do desconhecido. No entanto, a verdadeira transformação só ocorre quando você encara essas crenças de frente e escolhe não ser mais prisioneiro delas. É nesse ponto que muitos param. Eles reconhecem o problema, mas não sabem como lidar com ele. O que fazer quando você começa a perceber que as barreiras estão dentro de você? Como dar o primeiro passo para sair dessa prisão invisível? A resposta está em uma ação simples, mas poderosa: começar a se questionar. Pergunte-se por que você acredita nas histórias que está contando a si mesmo. Pergunte-se por que você acha que não merece o sucesso ou a felicidade. Pergunte-se por que você continua a se submeter a um padrão de sofrimento, mesmo sabendo que ele não é mais necessário. Essas perguntas podem parecer simples, mas elas têm o poder de abrir portas para a mudança verdadeira. Quando você começa a se perguntar de maneira honesta, a mudança começa a acontecer dentro de você. Quando falamos sobre transformação, muitas pessoas imediatamente pensam em soluções externas. Mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de relacionamento, ou até mesmo mudar o ambiente. A verdade, no entanto, é que essas mudanças externas, por mais que sejam importantes em alguns momentos, muitas vezes não têm o poder de criar a transformação verdadeira que você busca. Por mais que você tente mudar as circunstâncias ao seu redor, a verdadeira mudança começa de dentro para fora. E é isso que poucas pessoas compreendem: o poder da mudança interna. Muitas vezes, estamos tão focados no que está acontecendo ao nosso redor, que esquecemos que o primeiro passo para qualquer transformação começa com a mudança da nossa percepção, das nossas crenças e das nossas respostas internas. O que você precisa entender é que você tem o controle total sobre a forma como você escolhe ver as situações da sua vida. O modo como você enxerga seus desafios, seus erros e até seus fracassos tem um impacto direto sobre o rumo que sua vida toma. A mudança interna começa quando você percebe que não são as circunstâncias externas que determinam quem você é ou o que você pode alcançar, mas sim a sua forma de reagir a essas circunstâncias. No fundo, o que está em jogo não são as dificuldades que você enfrenta, mas sim o que você escolhe fazer com elas. E é aqui que o poder da mudança interna entra em cena. Imagine que cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Quando você começa a encarar a vida dessa maneira, tudo muda. Em vez de ver cada obstáculo como um bloqueio intransponível, você começa a perceber que cada dificuldade é uma chance para crescer, para aprender, para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Esse processo de mudança interna exige uma mudança de perspectiva. Não se trata de esperar que as coisas se ajustem à sua vontade, mas sim de começar a mudar a sua maneira de pensar e de agir diante das situações que você enfrenta. Isso significa parar de se ver como uma vítima das circunstâncias e começar a se ver como alguém que tem o poder de moldar a própria realidade. Para isso, é essencial que você se torne mais consciente dos seus pensamentos.
sentimentos e reações. O autoconhecimento é o primeiro passo para essa transformação, pois, sem entender o que está acontecendo dentro de você, é impossível mudar o que está fora. A mudança interna começa no momento em que você decide assumir a responsabilidade total sobre sua vida. Isso não significa que você precisa carregar a culpa por tudo o que acontece, mas sim que você reconhece que, em última instância, as suas reações e a forma como você lida com os desafios é que determinam o impacto desses desafios na sua vida. É uma mudança radical de perspectiva, mas é também a chave para a verdadeira liberdade. Quando você adota essa mentalidade, a vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você faz acontecer. Isso não quer dizer que os problemas desaparecem, mas sim que você ganha o poder de lidar com eles de forma mais eficaz. Em vez de ser dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela frustração, você começa a agir de maneira mais assertiva, mais focada e mais direcionada aos seus objetivos. Esse é o grande poder da mudança interna. Ela te coloca no comando da sua própria vida. Mas a mudança interna não é algo fácil. É preciso coragem para enfrentar as suas próprias limitações e se dispor a mudar a maneira como você vê o mundo. Isso significa desafiar as crenças que te mantêm preso, aquelas ideias que você tem sobre o que é possível e sobre o que você é capaz de alcançar. Para que a mudança aconteça, você precisa estar disposto a quebrar esses padrões mentais e emocionais que não te servem mais e substituir esses velhos hábitos por novas maneiras de pensar e agir. Esse processo exige disciplina, paciência e um compromisso consigo mesmo. Mas no final ele traz recompensas que são verdadeiramente transformadoras. Imagine por um momento que você pudesse olhar para os problemas que tem enfrentado e, em vez de se desesperar ou se sentir impotente, você pudesse ver esses mesmos problemas como uma chance para se superar. Isso é o que a mudança interna pode fazer por você. Ela permite que você passe a ver as situações sob uma nova luz, onde, em vez de ser um obstáculo, cada dificuldade se torna uma oportunidade de crescimento. A beleza desse processo é que ele está disponível para todos. Não importa o quão difícil sua vida possa parecer agora, a transformação começa a partir de dentro. O segredo é que você não precisa esperar que as coisas mudem externamente para mudar internamente. Ao mudar sua forma de ver e reagir ao mundo, você começa a criar uma nova realidade para si mesmo. Quando você se torna consciente do poder que tem sobre sua própria mente, você descobre um caminho novo e único para alcançar seus objetivos. E esse caminho não depende de sorte, não depende de fatores externos. Ele depende única e exclusivamente de como você escolhe reagir aos desafios da vida. Com isso, você começa a entender que não existe um único caminho para o sucesso ou para a felicidade. O caminho é único para cada pessoa, e ele começa no momento em que você decide dar o primeiro passo em direção à mudança interna. Esse passo não precisa ser grande nem imediato. O importante é que você se comprometa com a ideia de que a transformação que você deseja está dentro de você e que a sua verdadeira força está na sua capacidade de mudar a si mesmo para alcançar os seus objetivos. A mudança interna é apenas o primeiro passo em direção à transformação. Embora essa mudança de mentalidade seja essencial, ela sozinha não é suficiente. O verdadeiro poder da mudança vem quando você começa a tomar ações concretas e consistentes em direção aos seus objetivos. Muitos, após se conscientizarem de que podem mudar sua perspectiva sobre a vida, acabam se sentindo perdidos sobre como dar o próximo passo. A grande verdade é que a ação é o que faz a diferença entre o conhecimento e a transformação real. É por meio das atitudes diárias que você começa a reescrever sua história. A primeira coisa que você precisa entender é que não importa onde você esteja agora, ou quão longe você acha que está do seu objetivo final. O importante é começar. A ação é a chave para desbloquear o seu potencial, e muitas vezes o maior obstáculo que as pessoas enfrentam é o medo de não saber por onde começar. A incerteza do primeiro passo pode paralisar, mas é necessário agir, mesmo que o passo seja pequeno, para começar a mover a sua vida na direção certa.
Quando falamos em ação transformadora, não estamos falando de grandes movimentos imediatos ou de mudanças radicais de um dia para o outro. A verdadeira transformação vem de pequenas ações consistentes, que podem parecer simples no início, mas que, ao longo do tempo, criam um efeito acumulativo poderoso. Esses pequenos passos são os pilares que sustentam a mudança duradoura. O que você precisa fazer agora é escolher um primeiro passo que seja simples, mas significativo. Pode ser algo tão simples quanto decidir mudar a sua rotina de manhã, como acordar 30 minutos mais cedo para se dedicar a algo que vai te aproximar dos seus objetivos. O que importa é que você comece a agir. Além disso, a ação deve ser guiada por clareza e propósito. Não adianta apenas sair fazendo coisas ao acaso. Você precisa de um objetivo claro que te dê foco e direção. Isso significa sentar e refletir sobre o que você realmente quer alcançar. Qual é a sua meta? Qual é o seu maior sonho? O que você deseja conquistar? Quando você tem um propósito claro, as ações que você toma se tornam mais fáceis de serem executadas, porque elas são movidas por uma razão maior do que a simples tarefa em si. Outra parte importante da ação transformadora é a disciplina. Muitos iniciam uma jornada de mudança com grande empolgação, mas logo se veem desmotivados ou distraídos pela vida cotidiana. Aqui entra a necessidade de criar uma disciplina que te mantenha no caminho certo, mesmo quando as coisas não forem fáceis. A disciplina não é sobre força de vontade, mas sobre criar uma rotina de ações diárias que te aproximem do seu objetivo. Essa consistência é o que transforma um desejo em realidade. Não importa se você sente que não está pronto ou se acha que os resultados demoram a aparecer. O simples fato de continuar fazendo a coisa certa todos os dias vai gerar resultados. A ação não precisa ser perfeita, mas precisa ser constante. Além disso, é essencial que você se permita cometer erros ao longo do caminho. A perfeição não é um requisito para a ação transformadora. Ao contrário, é justamente nos erros que você encontra as maiores lições. Cada erro que você comete é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de entender o que não funciona e ajustar sua estratégia. Isso é vital para o crescimento. Quando você se permite errar sem se punir, você cria um ambiente saudável de aprendizado e resiliência, onde é mais fácil continuar avançando, mesmo quando os obstáculos surgem. A perfeição é uma ilusão. O progresso é o que realmente importa. À medida que você começa a tomar ações, uma das coisas mais importantes a se lembrar é que essas ações não precisam ser grandiosas ou de impacto imediato. Cada pequena ação que você realiza, seja ela a revisão de um objetivo, a aprendizagem de uma nova habilidade, ou o simples ato de continuar apesar das dificuldades, está contribuindo para a transformação que você busca. O processo de mudança não é linear, e muitas vezes você vai perceber que é necessário ajustar o curso conforme você avança. Isso faz parte do processo, e é importante não ver isso como um fracasso, mas como uma adaptação necessária para continuar crescendo. Outro aspecto crucial da ação transformadora é a mentalidade de progresso, não de perfeição. Muitas pessoas desistem de seus objetivos porque sentem que não estão avançando rápido o suficiente ou que não estão atingindo os resultados que esperavam. A chave aqui é entender que a verdadeira transformação é um processo contínuo. Cada dia em que você faz algo para se aproximar dos seus objetivos é um dia em que você está progredindo, mesmo que os resultados não sejam visíveis imediatamente. O mais importante é que você esteja no caminho certo e esteja comprometido com o processo. Se você olhar para trás e perceber que melhorou, mesmo que de forma incremental, então você já está no caminho da transformação. Uma estratégia fundamental para garantir que suas ações sejam efetivas é a organização. Ter um plano claro e estruturado é essencial para não se perder no meio da jornada. Estabelecer metas a curto e longo prazo, dividir essas metas em tarefas diárias e mensais, e ter uma visão geral de como seu progresso está se desenrolando,
Ajuda a manter a motivação e a garantir que você está fazendo o que é necessário para alcançar o que deseja. Ter um plano também ajuda a lidar com a procrastinação, pois ele proporciona clareza sobre o que precisa ser feito a cada momento. Portanto, agora que você já entendeu a importância de tomar ação, é hora de se comprometer com o processo e começar a agir. Não importa o quão pequeno seja o primeiro passo, o que importa é que ele seja dado. Lembre-se de que a ação é o catalisador para a mudança. Sem ela, a transformação não pode acontecer. Portanto, comece agora. A transformação não acontece de maneira simples ou rápida, e muitas vezes no meio do processo, você vai se deparar com obstáculos que parecem imbatíveis. O que separa as pessoas que alcançam suas metas das que ficam pelo caminho não é a facilidade ou a ausência de dificuldades, mas sim a persistência. Persistir diante dos obstáculos é o que realmente faz a diferença entre o sucesso e a desistência. Quando você começa a agir para mudar sua vida, é inevitável que surgirão dificuldades, imprevistos e até mesmo momentos em que você se sentirá completamente desmotivado. E é exatamente nesses momentos que a persistência se torna a sua maior aliada. A verdade é que os desafios são uma parte natural do processo, mas são também as oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Quanto mais você aprende a enfrentar as dificuldades com resiliência, mais forte você se torna, e mais preparado você fica para o que está por vir. Um dos maiores erros que muitas pessoas cometem é esperar que o caminho para o sucesso seja fácil ou sem dificuldades. Quando se deparam com os primeiros obstáculos, elas começam a duvidar de si mesmas, do seu potencial ou até mesmo do caminho que escolheram. Esse é o momento crítico, porque é quando você realmente tem que decidir, continuar ou desistir. A diferença entre quem alcança seus objetivos e quem desiste está na habilidade de persistir, de continuar indo em frente, mesmo quando as coisas não estão acontecendo como você imaginava. O que você precisa entender é que os obstáculos não são um sinal de fracasso. Pelo contrário, eles são parte essencial do processo de crescimento. Eles servem para testar a sua determinação, a sua capacidade de adaptação e a sua resistência. Quando você se depara com um obstáculo, seja ele uma dificuldade no trabalho, um problema de relacionamento ou um desafio financeiro, você tem duas opções. Ou você desiste e deixa o problema te dominar, ou você usa esse obstáculo como uma oportunidade para se fortalecer e seguir em frente. Cada desafio superado é uma lição valiosa que prepara você para os próximos passos, e é nesse processo que a verdadeira transformação acontece. A persistência também envolve a capacidade de aprender com os erros. A maioria das pessoas evita cometer erros por medo de falhar, mas, na verdade, são os erros que fornecem as maiores lições. O fracasso, longe de ser algo negativo, é uma das maiores fontes de aprendizado. Cada vez que você falha e se levanta, você ganha uma experiência única que torna você mais capaz, mais preparado para enfrentar os desafios futuros. Isso significa que a persistência não é sobre evitar falhas, mas sobre continuar a avançar, mesmo após as quedas. O sucesso é, na verdade, o resultado de uma série de falhas que foram enfrentadas, aprendidas e superadas. Não existe sucesso sem uma série de tentativas frustradas, sem erros e sem quedas. A diferença está em como você lida com essas quedas e como você se levanta. Além disso, a persistência exige uma dose considerável de paciência. A mudança real e significativa não acontece da noite para o dia, e o progresso pode ser lento. Você pode ter dias em que se sente como se não estivesse avançando, como se tudo o que você fizesse fosse em vão. Isso pode gerar frustração e desânimo, mas é nesse momento que a paciência se torna crucial. Lembre-se de que o progresso, mesmo que pequeno, é progresso. Cada passo que você dá, por menor que seja, está te levando em direção ao seu objetivo final. Muitas vezes o que parece ser uma estagnação temporária é apenas uma fase do processo que precisa ser superada para que você possa continuar avançando. Persistir também exige foco. No início da jornada, a motivação pode estar em alta,
Mas com o tempo, é comum que a empolgação comece a diminuir. É aí que o foco entra em cena. Você precisa ter uma visão clara do que quer alcançar e lembrar-se constantemente de por que está fazendo o que está fazendo. O foco é o combustível que mantém a sua ação constante, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Manter a visão do seu objetivo final na sua mente, todos os dias, é o que vai te motivar a continuar quando os obstáculos parecerem insuperáveis. Esse foco também envolve a capacidade de não se deixar distrair pelas pequenas dificuldades do dia a dia. Em vez de se concentrar no que deu errado ou no que está fora de seu controle, você se mantém firme no que pode controlar: suas ações. Outro aspecto fundamental da persistência é a capacidade de se adaptar. O caminho para o sucesso raramente é reto, e os planos que você traça no início da jornada podem precisar ser ajustados à medida que você avança. O que muitos não percebem é que a persistência não é sobre seguir cegamente um plano, sem nunca mudar de rota. A verdadeira persistência envolve saber quando é necessário adaptar-se, mudar de direção e ajustar o seu caminho para continuar avançando. É sobre ser flexível, mas sem perder o objetivo final de vista. A adaptação exige humildade, ou seja, a capacidade de perceber que as coisas podem não estar funcionando como você esperava e que talvez seja necessário uma mudança de estratégia. No entanto, isso não significa que você falhou. Significa apenas que você está se ajustando para alcançar seu objetivo da maneira mais eficaz possível. Quando você se dedica a persistir, você começa a perceber que os obstáculos não são mais inimigos a serem temidos, mas desafios a serem vencidos. Cada um deles é uma oportunidade de testar sua resiliência, de aprender mais sobre suas próprias capacidades e de se fortalecer para o que está por vir. O processo de persistir diante dos obstáculos é o que constrói o caráter e a força mental necessária para alcançar grandes conquistas. Não é fácil, mas é essa perseverança que separa os que alcançam grandes feitos dos que desistem quando as coisas ficam difíceis. Persistir é acreditar no seu potencial, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te convencer de que você não é capaz. É continuar em frente mesmo quando parece não haver mais força. A persistência é a força que mantém você em movimento, dia após dia, até que seus objetivos se tornem realidade. Chegamos ao ponto em que, após compreender a importância da mudança interna, a ação constante e a persistência diante dos desafios, você finalmente se aproxima de uma grande realização, a transformação real. Mas o que significa atingir esse estágio? Significa perceber que todo o seu esforço, todo o trabalho, todas as lutas e desafios enfrentados ao longo do caminho têm um único objetivo: levar você à versão mais forte, mais capacitada e mais realizada de si mesmo. A vitória não é necessariamente um destino final, mas o reconhecimento de que você é capaz de conquistar tudo o que se propôs a alcançar. A transformação verdadeira é a capacidade de olhar para trás e ver a pessoa que você era, os obstáculos que enfrentou e perceber que, de fato, superou tudo aquilo que parecia impossível. A transformação é, antes de tudo, um processo contínuo. Ao alcançar um objetivo, você vai perceber que o próximo desafio surgirá naturalmente, pois a verdadeira evolução nunca para. O que você ganha com cada passo dado na direção da transformação é uma confiança sólida em sua própria capacidade de superar qualquer situação. Não importa o tamanho do obstáculo ou a complexidade do caminho à frente, você desenvolve a confiança de que pode lidar com tudo. Esse é o momento em que o seu esforço começa a se materializar e você pode finalmente colher os frutos de tudo o que semeou. A vitória não está apenas em conquistar um grande sonho ou alcançar um grande objetivo, mas também na constância e na força demonstradas ao longo do processo. Quando você se transforma, a sua visão sobre a vida muda completamente. Você passa a ver o mundo não mais como um lugar cheio de limitações, mas como um espaço cheio de possibilidades. E isso é a maior conquista. Não apenas alcançar o objetivo, mas desenvolver a mentalidade e a habilidade de continuar a se transformar e a crescer, não importa onde você esteja.
Agora, é importante lembrar que a transformação não é uma jornada solitária. As pessoas ao seu redor, seus amigos, familiares e até mesmo aqueles que passaram a ser parte da sua trajetória de crescimento, também têm um papel fundamental. O seu sucesso é refletido no impacto que sua transformação tem naqueles que compartilham sua vida. Quanto mais você se transforma, mais pode inspirar os outros a fazer o mesmo. A verdadeira vitória está no compartilhamento da sua experiência e no exemplo que você se torna para os outros. Ao alcançar seu próprio potencial, você se torna uma referência para quem precisa de motivação, e isso traz um propósito maior para sua jornada. Por fim, o que você precisa saber é que a transformação é algo alcançável. Não importa onde você esteja agora ou o que tenha acontecido em sua vida até aqui, você tem a capacidade de mudar. Se você seguir esses passos, a mudança interna, a ação, a persistência e a adaptação, a vitória será inevitável. A transformação não é um evento distante ou algo que só acontece com alguns privilegiados. Ela está ao seu alcance, basta que você esteja disposto a continuar, a agir, a aprender e a persistir. O caminho é desafiador, mas é também a única maneira de alcançar tudo o que você merece. Não desista, sua vitória está logo ali.